Olá! O trabalho de hoje é uma frente com abertura e uma gola. Essa é a resposta que eu estou devendo para uma inscrita, já faz um tempo, sobre como fazer esse tipo de gola numa blusa fechada. A foto que ela mandou é de uma blusa para verão, mas pode ser adaptada também para inverno. Uma abertura que não é desde baixo, é na altura da cava ou um pouquinho antes. Então aqui é uma amostra apenas. Vamos começar determinando a metade do trabalho. Para mim, eu coloquei 100 pontos, a metade do trabalho dá justamente na agulha 0. Vou deixar 8 agulhas para o acabamento. O acabamento vai ser feito junto com a peça. Então, essa parte eu determino quem vai vir por cima, quem vai ter a casa de botão. Para mim, eu vou fazer no lado direito como a parte principal. As demais agulhas eu deixo já em suspenso. Achei a metade e nessa metade achei a quantia de pontos para o acabamento. Deixo todos esses pontos do acabamento também para trabalho nessa primeira parte que eu vou fazer. Vamos começar a cava, remalhando. Ou se for uma cava raglan também, já começa fazendo a diminuição aqui. Não precisa ser malha lisa necessariamente o trabalho, pode ser qualquer um, porque ele não interfere no acabamento e nem nessa frente com gola. Remalhei apenas 6 pontos, é uma lã bem grossa, então 6 pontos rende bastante. Pontos elevados, carro em suspenso. Deixa eu fazer uma marcação aqui embaixo para não me perder. Essas 8 agulhas vão ser o acabamento, então eu faço uma marcação só sobrepondo o fio. Essas agulhas elevadas também poderiam ser tiradas em linha de outra cor. Arredondado da cava, diminuo 3 agulhas, 3 pontos, 1 a cada 2 carreiras. Terminei o arredondado, agora é seguir reto até o decote. Porém, essa parte recebe casa de botão, então eu também tenho que pensar em que momento eu vou fazer essa casa de botão. Digamos que agora tenha sido o momento da casa. Antes de fazer a casa de botão, eu preciso descer pontos para remalhar, porque o acabamento é feito junto. Ele imita uma barra 1 por 1. Então, seleciono uma agulha do acabamento e desço o ponto. Não a primeira agulha, porque ela é difícil de desmanchar e refazer. Eu desmancho a segunda, até aquela marcação. Coloco o remalhador e vou refazer carreira por carreira até em cima. Deixo uma, desço a próxima. Desmancho o ponto
Deixo uma, pego a próxima. Remalhei 4, descendo o ponto, porque eu tinha determinado 8 pontos para o acabamento. Se você tem mais pontos ou menos pontos, precisa remalhar, fazendo um tipo de acabamento sanfonadinho. Agora posso fazer a casa de botão. Para mim, eu vou deixar 2 agulhas para essa casa. Então, determino bem na metade do acabamento uma casa de botão. 2 agulhas não podem trabalhar juntas. Agora, trago somente uma para cima e na outra carreira coloco a outra. Como eu não tirei essa parte em linha de outra cor, preciso de peso para funcionar bem, para trabalharem bem essas agulhas. Aliás, para trabalharem bem todas as agulhas, né? Faço uma carreira, chamo aquela agulha que ficou lá embaixo. Essa é a casa mais simples que tem. Para um botão médio, cerca de 1 centímetro, esse tipo de casa com 2 pontos transportados, ela acomoda bem um botão médio. Agora sigo fazendo carreiras até a próxima casa. Está no momento de fazer a próxima casa, faço o mesmo processo, seleciono a agulha que foi remalhada antes, desço para fazer a continuação do acabamento. Não posso fazer a casa antes de descer esses pontos. Então, primeiro desço e somente nesse lado, porque é aqui que tem a casa de botão. Desço os pontos que já foram remalhados antes. Apanho o ponto e refaço essas carreiras com o remalhador pelo avesso. Deixo uma, solto o próximo ponto. Aqui nesse ponto eu preciso tomar cuidado para ele não desfazer a casa. Então, chego próximo, não desmancho tudo, já coloco o remalhador e refaço. E assim eu vou fazendo com os 8 pontos do acabamento. Esse próximo ponto também preciso tomar cuidado para não desmanchar a casa.
Feito o remalhado, faço a casa de botão. E sigo até a próxima cava ou até o decote dessa mesma forma, sempre colocando a mesma quantia de carreiras entre uma casa e outra. Para esse modelo, o decote é redondo, então cheguei na altura de começar o decote redondo, preciso descer pontos também antes de fazer o decote. Remalho, porque esses pontos não vão mais ser trabalhados. Eles vão fazer a base do decote. Solto o ponto e remalho até embaixo. Da mesma forma que foi feito quando eu precisava fazer a casa de botão. E a próxima casa é feita ou na gola ou deixado sem fazer. Por isso é bom calcular quantas casas, quantos botões vão ser usados nessa frente, para determinar a quantia certa de espaçamentos entre uma casa e outra. Acabamento da frente já feito, agora começo o decote normalmente. Conto a quantia de pontos para o ombro, mais 8. No caso de blusa para adulto, eu elevo 8 para fazer o arredondado. As demais são a base do decote. Terminei as elevações. Agora sigo reto até o ombro. E começo o ombro também. Remalho e vamos fazer o outro lado.
Tendo a parte das casas feita, já o acabamento junto com a peça, agora vamos para a segunda parte. E o acabamento também vai precisar ser feito aqui. Então, esses pontos usados no acabamento da parte anterior vão voltar para a máquina aqui embaixo. Apanho os pontos. Foram 8 agulhas que eu deixei para o acabamento, coloco essas 8, onde já tenho o acabamento remalhado da parte de cima. Tiro do suspenso. Começo a cava aqui também. O arredondado da cava. Nessa segunda parte, o acabamento não vai ter casa de botão, vai ser colocado o botão. Então, não preciso me preocupar em fazer o remalhado antes, a não ser que a quantia seja muito grande, eu prefiro ir fazendo de pouco em pouco. Senão, eu deixo para fazer o remalhado, descendo os pontos na altura do decote. Chegando aqui, desço o ponto e remalho. Cheguei na altura do decote, agora é remalhar. O primeiro ponto eu não remalho porque ele é difícil de soltar. Pego a segunda agulha, desço o ponto. Antes que eu desfaça o ponto todo, já coloco o remalhador. E agora, remalhar pelo avesso. Solto todos os 8 pontos que foram
colocados antes. Então, eu tenho um acabamento feito num lado e no outro. Essa parte recebe botão e essa daqui eu tenho a casa de botão feita. É só descer e remalhar. E depois que eu tenho todo o acabamento remalhado, consigo fazer o decote e a parte de cá, da mesma forma que foi feito o decote no lado direito. O arredondadinho e o ombro. O mais demorado é remalhar, mas também não é difícil. Para a gola, eu não vou poder colocar pontos das costas e pontos da frente, porque a abertura não comporta esse tipo de colocação. Eu não tenho abertura suficiente para colocar costas, o lado da frente e o outro lado da frente. Então, a gola precisa ser feita em separado e depois costurado aqui. Para saber a quantia de pontos que eu preciso, é só contar quantos pontos eu tenho num lado da frente, no outro e nas costas. Se eu tiver muito ponto aqui em cima, por exemplo, eu posso acumular alguns para a gola se acomodar melhor, não ficar totalmente aberta. Mas, de modo geral, para esse tipo de gola aqui, como a lã é grossa, eu vou usar a mesma quantia de pontos que sobraram aqui, nessa elevação aqui também para o ombro, contar quantas laçadas eu tenho para formar ponto, e daí colocar para a máquina. Não vou tecer com a frontura, vou tecer em cima, descer pontos e remalhar. O detalhe é que nessa gola em especial que a inscrita mandou, o acabamento é feito 1 por 1 e a gola é feita 2 por 1. Ela é diferente o remalhado desse aqui. Ela é um remalhado mais folgado, mais aberto. Então, ao colocar os pontos, eu já faço a seleção para que tenha na pontinha de um lado e do outro a mesma quantia de pontos. Eu não posso, por exemplo, deixar uma gola com numa ponta 2 e na outra 1. Eu tenho que deixá-la igual. Então, já faço a seleção. Se por acaso eu tiver um ponto a mais, ou tiro ou aumento. Para mim aqui deu 88 agulhas. Então, chamo as 88 para cima. Seleciono como se eu estivesse preparando uma gola 2 por 1. E aqui observo, sobrou uma agulha sozinha. Tenho a opção de baixar essas duas ou trazer mais uma para cima. Inicio enrolando o fio nas agulhas. A mesma regulagem que eu trabalhei, vou usar aqui.
E aqui teço o comprimento da gola. Não é uma gola muito comprida, não é uma gola muito alta. Apenas algumas carreiras. E isso depende também da espessura da linha. Fiz 20 carreiras. Se acha pouca quantia, faz um pouquinho mais. Depois, seleciono 2 por 1. Cuidando que as duas laterais tenham a mesma quantia de pontos. E agora é descer ponto e remalhar. O cuidado é na última carreira aqui, quer dizer, na primeira carreira que foi feito o enlaçado. Eu vou descer o ponto até embaixo. Até a primeira carreira ser desmanchada. Só que ela desmanchou também o início. Então, eu venho com o remalhador em pé, coloco o remalhador dentro do fio e giro, antes de pegar a carreira para remalhar. Solto o segundo ponto, faço ele correr. Desmancha a primeira carreira. Venho com o remalhador assim, em pé. Coloco na primeira carreira, giro. Enlaço a segunda carreira e vou remalhando. Assim eu tenho a pontinha dela feita, sem problemas. Faço isso com todos os pontos que foram trazidos para cima. Desço primeiro para depois remalhar. Como ela é um canelado diferente do 1 por 1, ela não puxa tanto. Depois da gola pronta,
preciso colocar a parte das costas e a frente. Aqui eu tenho pontos das costas, que eu vou colocar bem no meio. E cada lateral da frente. Só que ela não cabe inteira dessa forma aqui, por causa da abertura pequena. Então, eu vou pôr aos poucos e vou arrematando aos poucos até colocar a outra parte. O detalhe é aqui. Eu preciso contar quantos pontos para as frente e já deixar reservado para ela. Então, até essa agulha é a frente. No outro lado, conto a mesma quantia. Até essa agulha é a frente. E aqui no meio, as costas. Então, nas costas eu tenho muito ponto. Eu acho que é uma quantia grande e aqui eu tenho menos agulhas. Então, eu vou acumular. Agora, para essa gola, eu não vou poder costurar, arrematando, com ela no avesso para mim. Eu vou ter que virar para que a costura fique no avesso da gola também. Viro a peça direito para mim. Um ponto vai para essa agulha que já estava reservada para frente, por causa da costura do ombro. Outro ponto para esse aqui, para essa agulha que estava reservada para a parte da frente de lá. E agora é só colocar pontos e de vez em quando acumular algum. Coloco o lado em que eu tenho o fio, coloco a frente. O primeiro ponto aqui em cima vai ser compartilhado na mesma agulha. A pontinha do acabamento aqui, que foi remalhado, parte da frente colocada. Agora vamos remalhar, só que com o transportador. Levo o fio por dentro do ponto, refaço o ponto, o segundo também,
E agora transporto, preferência passando por trás do postezinho para ele ficar mais uniforme. A outra maneira de costurar essa gola na peça é tirando em linha de outra cor a gola. A parte das costas e frente já estava em linha de outra cor, e costurar em ponto invisível. É uma maneira também de fazer a limpeza e a junção da gola com a peça. Ou assim, remalhando. Só que ao remalhar e ao costurar, tem que lembrar que lado vira a gola. Então, ela vai precisar ser colocada no lado direito pra gente, e a gola, virando, ela fica com esse acabamento de costura limpo. Vou chegando até conseguir fazer metade das costas, pelo menos, e colocar a segunda parte da frente ali também. Chegando lá, termino o trabalho remalhando assim. Aqui eu já consigo colocar a outra frente sem ficar repuxada. Cuido bem qual parte que vai entrar, também o direito para mim. O primeiro ponto aqui em cima é compartilhado com esse das costas, e os demais, cada um numa agulha. E agora é só continuar remalhando para conseguir costurar a gola na peça, remalhando com o transportador. Assim, o avesso da peça fica limpo. Fios que são de início e de final, leva por dentro para depois cortar. Na gola também.
E aqui esse do acabamento, um pontinho para firmar e cortar também. O avesso dele ficou limpo. Costura o ombro. No caso da peça que a inscrita mandou, era acabamento porque era uma blusa de verão. Era uma blusa sem mangas. E no lado direito, essa parte do remalhado vai ficar encoberta com a gola, que ela vira. Por isso eu preciso do acabamento feito dessa forma, para que quando ela vire, essa parte da pontinha que fica aberta na frente, fique acabamento limpo. Que a gola sendo dobrada, ela não mostra o remalhado que foi dado como costura. Quando a abertura é um pouquinho maior, mais para baixo do que o início da cava, até é possível conseguir fazer a gola inteiriça, colocando todos os pontos ao mesmo tempo na máquina e fazer a gola desse ponto para cima, arrematando no final da gola. Quando a abertura não comporta, não cabe, a abertura é pequena, eu não consigo fazer assim. Então, uma das formas é remalhando, como foi feito. A outra é simplesmente tirar gola e tirar parte da blusa em linha de outra cor e costurar em ponto invisível. Também cuidando para que esse invisível aqui nas duas aberturas fique perfeito. Espero ter respondido então a inscrita que pediu essa dica de como fazer essa abertura com a gola e dado ideia para outros que queiram fazer tanto blusa de verão quanto blusa de inverno. A blusa que ela mandou era feita em máquina um pouquinho mais grossa do que a nossa. Então, eu usei uma lã mais grossa para demonstrar que também é possível fazer na nossa máquina, na máquina normal, não numa máquina de fios mais grossos. Mas pode ser feita em qualquer espessura de linha. Inclusive, se for em linha mais fina, a gola não precisa ser remalhada, ela pode ser feita em frontura, caso tenha frontura. Nossa dica, então, para hoje é essa. Bom trabalho!